De acordo com o Vatican News, as causas de morte do Papa são bem definidas. O Papa Francisco teve um stroke, em inglês, um AVC em português, ou seja, um derrame cerebral, que tem de dois tipos. Vamos falar desses tipos de AVC aqui para entender melhor o que aconteceu no fim. Aparentemente, o Papa vinha combatendo uma pneumonia já há vários dias, até um mês. Ele chegou a ficar internado um bom tempo e, por causa disso, estava muito fraquinho. Ele era um paciente que tinha diabetes, de acordo com o Vatican News, e isso leva, um fator de risco dos mais importantes para a pessoa ter um AVC no fim das contas. O Papa também tinha uma capacidade pulmonar reduzida. Na sua juventude, ele precisou tirar uma parte do pulmão por causa de uma pneumonia muito complicada na época. Ele operou lá na Argentina. Mas, recentemente, essa internação deixou ele fraquinho o suficiente para ter o AVC. Infelizmente, tem dois tipos de AVC, e eu não sei te dizer qual dos dois que ele teve. O Vatican News não liberou essa informação, só usou a palavra stroke. Isso pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Isquemia é quando falta o sangue chegar no cérebro da pessoa. Isso leva ela a uma deterioração daquela área do cérebro, normalmente por um entupimento de uma artéria. A pessoa pode ter plaquinhas de colesterol nas famosas artérias carótidas. Essa plaquinha rasga, e onde ela rasga forma um coágulo. Esse coágulo sobe e entope as artérias da pessoa. Aonde entupiu é que nem cortar o galho de uma árvore. As folhas que estavam nesse galho vão morrer. E aquela área do cérebro perde a função. Se for a área que controla a boca, a pessoa fica com a boca torta, além da mão paralisada, perfeito? Então, dependendo da área, a pessoa perde uma das funções do cérebro dela. Quando é isquêmico, é um entupimento, mas a hemorragia, que também pode ter sido o caso, a gente sabe, ocorre por causa de a pessoa ter tido crises hipertensivas. Quer dizer, tipicamente ocorre por causa de crises hipertensivas. A pessoa tem uma pressão muito alta e aí, de repente, um dos vasos do cérebro explode, perfeito? Isso pode acontecer por causa da senilidade também, o diabetes descontrolado. Enfim, a pessoa tem um vasinho do cérebro que estava funcionando, mas por causa de uma crise de pressão muito grande, aquele vaso se rompe, perfeito? Mesmo às vezes sem ter plaquinha de colesterol, e a pessoa tem a hemorragia cerebral, que é muito, muito grave, Leva normalmente quadros ainda mais severos de paralisia, de perda de fala, uma pressão alta que tipicamente é ainda mais alta que no AVC isquêmico. Não é bem o que distingue um do outro, para isso a gente precisa fazer a tomografia de crânio, que não precisa de contraste. A tomografia, interessantemente, está normal no AVC isquêmico, mas aparece muito bem definido o hemorrágico. Então, se a pessoa tem os sintomas de AVC e eu faço a tomografia e ela está normal, ela está tendo um AVC isquêmico. E se eu faço a tomografia e aparece ali a hemorragia, bem, fica óbvio, a hemorragia cerebral da pessoa. E a gente já consegue dar o tratamento o mais rápido possível. Infelizmente, nem sempre o tratamento é eficaz. A gente vê, por exemplo, nesse caso, que mesmo numa cidade com uma tecnologia avançada, com o melhor que a gente tem de atendimento médico, tanto no Vaticano quanto em Roma, o Papa não sobreviveu. Esse é o que define o que aconteceu com ele. No fim das contas, ele chegou a ter um AVC depois de um mês, passando muito mal aí, combatendo uma pneumonia. Valeu, gente! Cuidado que eu estou vendo aí nos relatórios, em português, em algumas reportagens, escrito que ele morreu de insuficiência cardíaca. Olha, insuficiência cardíaca é um termo médico muito específico para quando o coração tem uma falência progressiva, tipicamente crônica, da função dela. Ele realmente teve uma falência cardíaca no último instante de vida, mas todo mundo morre de parada cardíaca no fim das contas, perfeito? Então não quer dizer que ele tinha insuficiência cardíaca, mas que ele realmente chegou a ter a parada cardíaca, isso foi constatado. Combinado? Hoje já está acontecendo o velório do Papa. Vamos torcer para tudo dar certo. Paz para vocês, a gente se vê.